Olá, gente. Eu gostaria de parabenizar esse congresso maravilhoso, né? Esse que vem oportunizar o diálogo aí com a educação em vários âmbitos, em vários desenvolvimentos. É, o Congresso Internacional Conexão Global está de parabéns, certo? Venham abrir esse momento parabenizando essa oportunidade. E eu gostaria, né, de compartilhar com vocês aí um recorte de TCC da minha orientanda, Paloma, não é isso? Paloma, infelizmente, ela não pôde gravar, mas estamos aí trabalhando nessa parte aí de apoio. Então, esse artigo ele foi um recorte, certo? De um TCC orientado por mim, Aureliana Tavares, e também pela Pro Cirlândia Teixeira, lá no Recôncavo da Bahia. Um grande abraço aí para minha Bahia, aqui no Brasil, na UFRB, e fica lá no Centro de Formação de Professores, na cidade de Amargosa, uma cidade maravilhosa aí. Então, sou mãe de autista. E agora? Entre inclusão e preconceito, né, gente? Então é isso muitas vezes que mães de crianças atípicas vêm enfrentando nos dias atuais determinados processos e as barreiras atitudinais, não é isso? Então, esse trabalho aí vem a trazer à tona como essas mães, elas passam, elas enfrentam, né, os desafios, como é ser mãe de uma criança autista e ter que trabalhar, ter que aí dar continuidade à sua carreira, concluir aí o seu curso de graduação na educação, certo? Para fazer a diferença mesmo. Então, nós como professoras universitárias, devemos trabalhar nessa perspectiva do acolhimento, do firmamento das políticas, para que essas mães venham aí externar todo esse contexto aí que elas vêm vivenciando, certo? Então, ter uma criança atípica, neurodivergente, a gente passa sim por determinados desafios, mas também esse artigo é um trabalho que vem a conscientizar outras mães com relação à luta e os ganhos, né, que conseguiram ao longo das décadas, né, e até séculos de desafios de ter uma criança com deficiência. Então, um panorama geral aí sobre esse trabalho, sobre o registro aí de Paloma. Então, o trabalho vai trabalhar dentro dessa conformidade aí de analisar, de apresentar o que é ter uma criança autista e como se configura, né? Isso então é uma condição comportamental em que a criança apresenta alterações básicas de interação social, comportamento, tanto na linguagem verbal quanto na não verbal, além de alterações cognitivas e comportamentos estereotipados. Então, esse é um dos desafios, né, quando ele passa por aquele processo do convívio social e a gente trabalha dentro desse processo da autonomia, esse processo em que ele precisa sim interagir com a sociedade, certo? E tentar diminuir aí a questão dos preconceitos. Então, em conformidade com o manual que apresentamos no decorrer do trabalho, que é o manual de diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, ou seja, a Associação Americana de Psiquiatria de 2013, a criança autista, ou seja, o transtorno do espectro autista, o TEA, é um transtorno de neurodesenvolvimento não degenerativo, ou seja, que afeta principalmente a comunicação verbal e não verbal, bem como aí a interação social. Podemos discutir, né, a respeito de seus principais sintomas, que vem a ser apresentado desde
a infância nos seus primeiros anos, ou seja, este trabalho tenta aí trabalhar nesse enfrentamento, né, das barreiras atitudinais e seu processo de socialização em espaços públicos. Para o desenvolvimento desse trabalho científico, esse trabalho de conclusão de curso, certo? Buscamos desenvolver uma metodologia de abordagem fenomenológica, ou seja, essa vivência, né, pessoal da autora como mãe solo de uma criança com transtornos autistas. Então, o estudo ele tem como objetivo nessa perspectiva aí de analisar como se configuram aí os processos de acolhimentos terapêuticos e educativo das crianças autistas no contexto dos espaços escolares. Então, não só dentro dessa perspectiva, mas o artigo ele vem a dialogar, certo, através desse contexto histórico da comunidade autista ao longo dos anos, suas lutas e desafios, e também dessa rede de apoio que devemos construir, não é isso? Que devemos aí trabalhar no processo de conscientização. Então, descrever os preconceitos e essas barreiras enfrentadas por familiares, amigos e até mesmo pela pessoa autista, né, em espaços públicos, que ela mesmo relata, e foi uma iniciativa dela trabalhar nesse processo de conscientização, né, porque ela vem enfrentando isso. E um outro seria o que? Identificar, também trabalhamos essa perspectiva aí de identificar quais são essas ações aí afirmativas que promovem a construção da autonomia das crianças autistas. Gente, será que todas as mães têm acesso a essas informações? Será que essas mães, elas vêm dentro dessa perspectiva aí da superação de realmente, não, meu filho é autista, mas ele tem direito, ele vai participar de eventos de campeonatos, eu vou levá-lo ao shopping, vou levá-lo ao cinema, mesmo ele tendo essas características que vêm a trazer determinadas discriminações, né? Isso que infelizmente a sociedade ainda passa por esses desafios, né? Aquele olhar diferenciado, aquelas atitudes, aqueles diálogos não agradáveis. Então, trabalhamos aqui nessa construção do autismo, lutas e desafios, não é isso? Ou seja, como será que é o impacto para essa mãe quando ela está grávida, quando ela tem essa criança tão esperada e no decorrer do desenvolvimento dessa criança, ela percebe que essa sua criança ela não se desenvolve igual às outras. Então, há um impacto muito grande. Então, Paloma ela vem a apresentar esses relatos na sua pesquisa, né? Que ela chama assim, de fase de negação comum e que acontece em muitos pais quando recebe o diagnóstico que a criança ela é autista. Então, ela mesmo fala que no começo ela sentiu muita dificuldade, mas é um desafio constante e que, com base na rede de apoio que ela vem recebendo dos familiares e amigos, ela busca aí superar. E como é importante as mães, né, que passam por esse contexto ter esse apoio. Então, aqui segue algumas referências utilizadas aí no decorrer desta pesquisa e eu peço aí que vocês leiam esse artigo, que esse artigo sirva também de inspiração para outras mães atípicas, venha registrar, passar o seu relato, faça parte dessa comunidade, certo? Para que venha a conscientizar e trazer outras mães que às vezes nem têm aquela força de buscar o seu sonho, de dar continuidade aí aos seus estudos, de ter aí o seu diploma de nível superior, que é tão esperado, tão sonhado por tantas pessoas aí que passa por esses contextos, tá bom? Um abraço aí, parabéns para o Congresso, certo? E seus organizadores. Conexão
Conexões Globais, né? Espero que venha outras vezes nos contemplar com essa maravilhosa ação. Um abraço a todos e vamos até o próximo encontro.